O salão de festas, com toda a sua elegância e brilho, começou a parecer sufocante no instante em que minha filha agarrou minha manga com os dedos trêmulos. Meu nome é Whitney, tenho 35 anos e trabalho como professora do ensino fundamental. Durante anos, fui a pessoa que acreditava na imagem de uma família perfeita, daquelas que parecem não ter segredos nem problemas. Mas naquela noite, durante o casamento do meu irmão, minha filha de 7 anos se aproximou do meu ouvido e sussurrou: "Mãe, eu não quero ficar aqui nem mais um minuto." Abaixei-me para ficar na altura dela e perguntei o que tinha acontecido. Ela apenas respondeu: "Mãe, olha isso", enquanto tirava um celular do bolso e colocava o aparelho nas minhas mãos. Assim que vi o vídeo na tela, senti como se todas as mentiras daquela família começassem a cair diante dos meus olhos. E, antes de continuar, se você gosta de histórias cheias de reviravoltas, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito na produção de novos conteúdos. Algumas horas antes, tudo parecia absolutamente normal. Na luxuosa suíte reservada para os noivos, dentro de um antigo hotel de Boston, eu ajudava meu irmão mais novo, Cole, a ajeitar a roupa para o grande momento. Aquele casamento tinha um significado especial para ele, porque a união também representava o cumprimento de uma condição estabelecida no enorme fundo deixado por nosso avô. Depois da cerimônia, Cole finalmente teria acesso àquela fortuna. Meu marido, Warren, circulava pelo local dando instruções aos funcionários e desempenhando perfeitamente o papel de cunhado prestativo e confiável. Roxane, a noiva, estava sentada diante do espelho enquanto terminava a maquiagem, aparentemente tranquila. Ninguém ali imaginava que, escondido por trás daquela celebração, existia um plano financeiro capaz de mudar completamente o destino da família. Quando voltamos para o salão da recepção, minha filha voltou a puxar meu vestido com urgência. Ela pegou o velho smartphone que eu havia comprado para ajudá-la nas atividades escolares e colocou a tela diretamente diante de mim. Havia um vídeo pausado mostrando uma cena que, naquele momento, eu ainda não compreendia. Peguei o celular e apertei para reproduzir. Assim que ouvi aquela voz familiar saindo do pequeno alto-falante, meu coração acelerou. Segurei minha filha pelo ombro e a levei para um canto mais afastado, escondido atrás das pesadas cortinas de veludo próximas ao guarda-volumes. Eu não queria que nenhum convidado percebesse que havia algo errado. Ajoelhei-me diante dela e perguntei, quase num sussurro, onde tinha feito aquela gravação. Minha filha apontou para um corredor comprido que levava às áreas reservadas aos funcionários. Ela explicou que havia pedido para ir ao banheiro alguns minutos antes. No caminho, passou perto dos espaços privados onde a noiva estava se preparando e ouviu vozes conhecidas vindo de uma porta de madeira que estava entreaberta. Por curiosidade, pegou o celular e começou a gravar discretamente. Ela garantiu que ninguém tinha percebido sua presença no corredor. Olhei novamente para a tela. A imagem estava um pouco inclinada, mas o som era nítido. Roxane aparecia diante de um espelho de corpo inteiro, usando o elegante vestido branco de renda. Ela colocou as mãos sobre a barriga e soltou um suspiro de preocupação. Em seguida, reclamou com o homem que estava atrás dela que o vestido havia ficado apertado demais na região da cintura. Roxane comentou que a gravidez estava avançando mais rapidamente do que esperava e confessou estar com medo de que algum convidado mais atento percebesse sua mudança antes do fim da cerimônia. Foi então que Warren apareceu claramente na gravação. Ele se aproximou dela e a abraçou por trás, numa intimidade que me deixou completamente paralisada. Meu marido pediu que ela respirasse fundo e suportasse o desconforto por mais algumas horas. Depois, revelou algo que fez meu mundo virar de cabeça para baixo: aquela criança que Roxane carregava era dele. Warren ainda garantiu que todo o sacrifício deles teria valido a pena assim que os anéis fossem trocados diante do altar. Fiquei olhando para a tela sem conseguir piscar. O homem que eu conhecia como meu marido estava envolvido com a futura esposa do meu irmão, e os dois pareciam estar usando aquele casamento para alcançar um objetivo muito maior. O vídeo continuava registrando a conversa abafada entre eles, e, conforme suas palavras revelavam os próximos passos do plano, comecei a entender que aquela cerimônia aparentemente perfeita escondia uma traição muito mais grave do que eu poderia imaginar. Warren segurou Roxane pelos braços e a virou para encará-la diretamente. Meu irmão, Cole, confiava nele cegamente havia 2 anos. Muitas vezes, Cole recorria ao meu marido para revisar documentos jurídicos e analisar informações relacionadas aos seus investimentos.
Por causa dessa confiança, Warren conhecia praticamente todos os detalhes da estrutura da herança e sabia exatamente quais condições precisavam ser cumpridas para que o dinheiro fosse liberado. Na gravação, Warren explicou a Roxane que o fundo deixado pelo nosso avô exigia que Cole estivesse legalmente casado antes que a primeira grande parcela da herança pudesse ser disponibilizada pelo banco. Então começou a explicar o plano que os dois haviam preparado. Ele pretendia usar o acesso autorizado que possuía às contas de investimento do meu irmão para transferir o dinheiro aos poucos para uma empresa de fachada registrada com identidade falsa, tornando os valores muito mais difíceis de rastrear. Roxane perguntou o que fariam com Cole depois que o dinheiro deixasse as contas principais. A resposta de Warren fez meu sangue gelar. Ele mencionou uma viagem de inverno para Aspen que nossa família havia planejado meses antes e começou a falar sobre os perigos das pistas de esqui. Segundo ele, um acidente grave durante a viagem poderia parecer uma tragédia comum, especialmente se acontecesse em uma região perigosa da montanha. Warren chegou ao ponto de insinuar que conseguiria fazer aquilo parecer um simples acidente. O objetivo, segundo ele, era transformar Roxane em uma viúva aparentemente inocente. Como esposa de Cole, ela poderia ficar com uma parte significativa dos bens e, junto com Warren, teria acesso ao patrimônio que eles estavam tentando roubar. O plano era monstruoso. Primeiro, tirar o dinheiro das contas, depois, eliminar qualquer obstáculo que pudesse impedir os dois de ficar com o restante da fortuna. A gravação terminou de repente. Minha filha provavelmente percebeu que alguém poderia aparecer e interrompeu a filmagem. Eu fiquei alguns segundos olhando para a tela, tentando assimilar a dimensão da traição. Mas não podia me dar ao luxo de perder tempo. Primeiro, enviei o vídeo para meu próprio e-mail por uma conexão segura. Em seguida, fiz uma segunda cópia e a armazenei em uma pasta protegida por senha. Só depois de confirmar que os arquivos estavam salvos com segurança, apaguei a gravação original do celular e limpei a lixeira digital. Eu não queria deixar aquela única evidência armazenada no aparelho da minha filha. Devolvi o telefone para ela e ajeitei seus cabelos, tentando esconder o medo que eu mesma estava sentindo. Pedi que voltasse para perto da mesa de sobremesas e brincasse com os primos. Antes de sair, fiz minha filha prometer que não contaria a ninguém o que havia visto ou ouvido. Ela concordou em silêncio e correu de volta para a área movimentada do salão. Faltavam apenas 15 minutos para o início oficial da cerimônia quando decidi que precisava confirmar tudo sem depender apenas daquela gravação. Voltei com minha filha para o salão principal e atravessei a multidão de convidados elegantemente vestidos, muitos deles segurando taças de champanhe. Pedi que ela fosse brincar com os primos mais novos perto da fonte de chocolate, no outro lado do salão. Então comecei a procurar meu marido. Depois de alguns segundos, finalmente o encontrei. Warren estava encostado no balcão de madeira escura do bar, conversando descontraidamente com 3 padrinhos enquanto segurava um copo de uísque. Para qualquer pessoa naquela festa, ele parecia apenas um homem feliz, tranquilo e pronto para celebrar o casamento. Mas eu já sabia que, por trás daquele sorriso, existia um plano que poderia colocar a vida do meu irmão e o futuro de toda a nossa família em perigo. Ele jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada ao ouvir uma piada. Foi então que percebi que o segundo celular dele estava sobre uma pequena mesa de apoio, a poucos passos dali. Warren havia deixado o aparelho por alguns instantes enquanto cumprimentava um convidado que acabará de chegar de outra cidade. Dei alguns passos na direção da mesa e, naquele exato momento, a tela escura do telefone se acendeu com uma nova notificação. Parei imediatamente. Mantive os olhos fixos na mensagem que aparecia na tela bloqueada. O nome da remetente era Brenda, minha sogra. A prévia da mensagem revelava um pedido desesperado envolvendo $50.000. Ela dizia que credores impacientes ameaçavam aparecer na casa dela já na manhã seguinte. Brenda exigia que Warren garantisse que Roxane concluísse o casamento naquele mesmo dia, porque assim o dinheiro poderia ser liberado o quanto antes. Eu sabia que não deveria tocar no telefone dele nem tentar descobrir a senha. Em vez disso, peguei meu próprio celular dentro da bolsa e abri a câmera. Desativei o flash e mantive o aparelho discretamente posicionado. Esperei a imagem ficar nítida e tirei uma foto da notificação. Assim, consegui preservar aquela informação sem sequer tocar no celular de Warren. Ele continuava completamente concentrado na conversa no bar e não percebeu nada.
Assim que confirmei que a fotografia estava salva, me afastei da mesa e caminhei até um canto mais reservado, perto da grande escadaria. Ali, longe dos olhares dos convidados, comecei a procurar mais pistas. Abri meu e-mail e pesquisei pelo endereço de Warren junto com uma palavra relacionada à mãe dele. Depois de passar por várias mensagens comuns, encontrei uma conversa antiga de aproximadamente 8 meses antes. Naquela época, Warren havia me encaminhado alguns documentos bancários por engano e, logo depois, tentou convencer-me de que aquilo não passava de um erro administrativo sem importância. Resolvi abrir os arquivos novamente. Analisei os extratos com atenção e encontrei uma sequência de retiradas de valores muito altos, enviados para sites de apostas localizados no exterior. Em outra mensagem anexada à conversa, uma empresa de cobrança ameaçava tomar medidas legais contra Brenda por causa de dívidas relacionadas a cassinos. O que me deixou ainda mais assustada foi a resposta de Warren. Ele havia prometido aos cobradores que a dívida seria quitada até o final daquele mês. Como garantia, mencionou justamente a próxima distribuição da herança da família. Segundo ele, o dinheiro estaria disponível assim que os documentos legais fossem assinados. Comparei as datas daqueles documentos com a fotografia da mensagem que acabará de registrar. Aos poucos, todas as peças começaram a se encaixar. Aquilo não era uma coincidência, muito menos uma conversa fora de contexto. O vídeo gravado pela minha filha havia revelado apenas uma parte de algo muito maior. Warren e a própria mãe estavam desesperados por dinheiro e tinham encontrado uma maneira de usar o casamento de Roshani com meu irmão para colocar as mãos na herança. Quanto mais eu descobria, mais claro ficava que não estávamos diante de uma simples traição familiar. Era um plano elaborado, calculado e perigoso, criado para tirar o dinheiro de Cole e resolver as enormes dívidas de Brenda às custas do meu irmão. Brenda precisava daqueles $50 mil com urgência para quitar as dívidas de jogo antes que os credores tomassem medidas contra ela. Warren, por outro lado, dependia do casamento entre Cole e Roshani para que o fundo de investimento finalmente entrasse na primeira etapa de liberação. O plano dos dois era transformar Roshani na pessoa com acesso privilegiado às finanças de Cole. A partir daí, retirar o dinheiro aos poucos sem levantar suspeitas. Desliguei a tela do meu celular e o guardei no fundo da bolsa de couro, fechando o zíper com firmeza. Então olhei para o outro lado do salão. Cole estava sorrindo enquanto cumprimentava alguns parentes mais velhos. Ele parecia genuinamente feliz e não fazia a menor ideia de que a mulher com quem estava prestes a se casar e o homem em quem confiava estavam planejando arruinar sua vida financeira. Respirei fundo e tentei controlar minhas emoções. Eu não podia simplesmente assistir enquanto meu irmão caía naquela armadilha. Quando o quarteto de cordas começou a tocar a música de entrada, caminhei rapidamente até a mesa responsável pelo controle audiovisual. O equipamento ficava em um canto mais escuro, ao lado do palco principal. Um jovem técnico, usando um headset, estava concentrado diante de uma mesa cheia de controles e vários monitores. Aproximei-me e bati de leve na lateral da mesa para chamar sua atenção. Ele afastou um dos lados do fone e me olhou, esperando uma explicação. Apresentei-me como a irmã mais velha do noivo e disse que nossa família havia preparado uma surpresa especial para os recém-casados. Expliquei que precisava da ajuda dele para deixar um determinado arquivo de vídeo pronto para ser exibido durante a recepção. O rapaz imediatamente se mostrou disposto a ajudar. Perguntou se eu tinha um pendrive ou algum celular que pudesse conectar ao computador principal. Balancei a cabeça e disse que preferia não entregar meu aparelho. Em seguida, pedi que abrisse uma nova janela do navegador no segundo monitor. Eu havia preparado um link temporário para o arquivo e o enviado para minha conta privada. O técnico digitou o endereço que passei e aguardou a página carregar. Depois, forneci a senha temporária necessária para acessar a pasta. Ele encontrou o arquivo e iniciou a transferência para o computador usado nas apresentações. Observei a barra de progresso avançar até o vídeo aparecer na área de trabalho. Pedi que abrisse o arquivo no reprodutor de mídia e deixasse a janela preparada. Também expliquei que o vídeo deveria permanecer pausado desde o primeiro segundo e só ser iniciado quando eu desse um sinal da primeira fila. Pedi ainda que verificasse o volume para garantir que o áudio pudesse ser ouvido claramente por todos os convidados. O técnico confirmou tudo com um gesto de positivo. Eu tinha acabado de garantir uma maneira de apresentar a verdade diante de todos, caso fosse necessário. Mas não pretendia depender de uma única opção.
Afastei-me da cabine de controle e comecei a pensar no meu próximo passo, porque, se Warren percebesse o que eu estava fazendo, todo o plano poderia desmoronar antes mesmo de a cerimônia começar. Eu precisava criar uma espécie de rede de segurança antes de colocar meu plano em prática. Não podia correr o risco de aquela prova desaparecer ou de alguém conseguir silenciar a verdade antes que todos tivessem a chance de ouvi-la. Peguei meu celular e abri um aplicativo de e-mail criptografado que quase nunca usava. Criei uma nova mensagem destinada a um endereço de arquivo privado que eu havia mantido durante anos para guardar documentos importantes. Anexei cuidadosamente o vídeo da conversa entre Warren e Roshani. Depois, acrescentei a fotografia da notificação que aparecerá no celular dele, aquela em que Brenda exigia os $50.000. Por último, incluí as mensagens antigas que mostravam as movimentações financeiras suspeitas e as cobranças relacionadas às dívidas de Brenda. Conferi tudo 2 vezes. Eu queria ter certeza de que nenhuma peça daquela evidência estava faltando. Quando finalmente me certifiquei de que o pacote estava completo, enviei os arquivos para o arquivo seguro e esperei até receber a confirmação de que tudo havia sido armazenado corretamente. Guardei o celular na bolsa e voltei para os lugares reservados à família. Um dos funcionários me conduziu até as cadeiras de veludo da primeira fila. Sentei-me ao lado de Warren e ajeitei discretamente o vestido. Alguns segundos depois, ele se inclinou na minha direção com aquele sorriso encantador que tantas vezes havia conseguido me convencer de que tudo estava bem. Você conseguiu encontrar a Heidi? Ela está tranquila para a cerimônia? Mantive o corpo imóvel e virei apenas o rosto para encará-lo. Respondi com a maior naturalidade que consegui, ela está bem. Está brincando com os primos perto da mesa de sobremesas. Warren pareceu satisfeito com a resposta e voltou os olhos para o altar, decorado com flores brancas. Eu, porém, permaneci olhando para a frente. O oficiante organizava seus papéis enquanto a música aumentava gradualmente de volume. Naquele instante, senti todo o peso do que estava prestes a acontecer. Eu sabia que, depois daquele momento, não haveria como voltar atrás. A verdade seria exposta diante de toda a família, e nada voltaria a ser como antes. As enormes portas de madeira se abriram e o coordenador da cerimônia sinalizou para que todos se levantassem para receber a noiva. Levantei-me da primeira fila, mas não olhei para Warren. Em vez disso, comecei a caminhar diretamente em direção ao altar. O oficiante idoso pareceu confuso quando me viu subir os pequenos degraus de madeira. Alguns convidados começaram a trocar olhares e cochichar. Ninguém entendia por que eu estava interrompendo justamente naquele momento. Aproximei-me do mestre de cerimônias e pedi educadamente o segundo microfone. Ele hesitou por um instante, mas acabou entregando o aparelho. Segurei o microfone com firmeza e me virei para cerca de 200 pessoas reunidas no salão. Todos esperavam a entrada da noiva, mas agora os olhares estavam concentrados em mim. Antes que este casamento comece, nossa família precisa assistir a uma apresentação importante, anunciei. Expliquei que o vídeo tinha relação direta com o noivo e que, antes de qualquer voto ou troca de alianças, todos precisavam conhecer aquelas informações. Então levantei discretamente a mão esquerda e fiz um sinal para o técnico na cabine audiovisual. Ele entendeu imediatamente. A enorme tela de projeção atrás do altar se acendeu, lançando uma luz azulada sobre o salão. O sistema de som espalhou o áudio pelo ambiente, e o silêncio dos convidados ficou ainda mais pesado. A gravação começou. Na tela, apareceu a imagem tremida da porta parcialmente aberta da sala onde a noiva havia se preparado. Alguns convidados se inclinaram para enxergar melhor. Então a voz de Roshani ecoou pelos alto-falantes, reclamando que seu vestido de renda estava apertado demais. Eu permaneci parada diante de todos. Naquele momento, não era mais apenas um vídeo escondido no celular da minha filha. Era uma verdade que toda aquela família seria obrigada a enfrentar. A voz de Warren surgiu imediatamente pelos alto-falantes, tentando acalmar Roshani. O salão inteiro ouviu meu marido admitir, com uma segurança assustadora, que era o pai biológico do bebê que ela carregava. Em seguida, a gravação avançou para a parte em que os dois discutiam os detalhes do casamento e do dinheiro. Warren explicou claramente como pretendia aproveitar o acesso que tinha às contas da herança de Cole assim que o fundo fosse liberado. Segundo o plano, ele transferiria o dinheiro aos poucos para uma empresa de fachada no exterior, tentando evitar que as movimentações chamassem a atenção do banco. Mas o pior ainda estava por vir.
Na gravação, Warren mencionou a viagem de inverno que nossa família faria para Aspen. Ele falou sobre provocar um acidente nas pistas de esqui e fazer tudo parecer uma tragédia. Depois, afirmou que Roshani poderia ficar com os bens restantes como a viúva de Cole, sem despertar suspeitas das autoridades. Quando a palavra viúva ecoou pelo salão, um silêncio pesado tomou conta do ambiente, seguido por uma onda de murmúrios e exclamações. Alguns parentes levaram as mãos à boca, completamente horrorizados. Outros começaram a apontar para Warren, exigindo explicações. Cole permanecia imóvel perto do altar. Seu rosto estava pálido e vazio, como se ele ainda estivesse tentando processar tudo o que acabará de ouvir. Seus olhos alternavam entre a enorme tela e a entrada do salão. Em meio ao choque, o copo de água que segurava escapou de sua mão e caiu no chão de mármore, espalhando cacos por todos os lados. Warren se levantou de repente. Seu rosto estava vermelho de raiva. Ele reconheceu a própria voz pelos alto-falantes e, naquele instante, a máscara do cunhado simpático desapareceu completamente. Ele correu em direção à cabine de controle, gritando para que o técnico desligasse o computador imediatamente. Antes que conseguisse chegar ao equipamento, 2 seguranças do hotel apareceram atrás das cortinas de veludo e bloquearam seu caminho. Eles seguraram Warren pelos braços e ordenaram que parasse. Ele tentou se soltar, mas os seguranças conseguiram contê-lo e o mantiveram afastado da cabine. Na entrada, Roshani parecia igualmente desesperada. Ela segurava o enorme buquê com as mãos trêmulas e recuou alguns passos, procurando uma maneira de escapar daquela situação. Só que todas as atenções estavam voltadas para ela. O salão elegante havia se transformado em um caos completo. Parentes dos 2 lados começaram a fazer perguntas e discutir entre si. Alguns convidados pegaram os celulares para registrar o que estava acontecendo, enquanto os padrinhos se aproximavam de Cole, tentando ajudá-lo a se manter de pé. Eu continuei no centro do palco, observando os seguranças impedirem Warren de avançar. Ao redor, dezenas de vozes exigiam respostas. E, pela primeira vez naquela noite, ninguém estava mais interessado em manter a aparência de uma família perfeita. A verdade havia sido exposta diante de todos. Levei o microfone novamente à boca e encarei os rostos assustados espalhados pelo salão. Apesar da confusão, mantive a voz firme para que todos pudessem ouvir claramente o que eu ainda tinha a dizer. Isso ainda não é toda a verdade. Assim que o vídeo terminou e os seguranças impediram Warren de se aproximar da cabine de controle, Cole deixou o altar. Ele atravessou o tapete vermelho com passos decididos até chegar perto de Roshani, que continuava completamente abalada. O salão, antes tomado por gritos e murmúrios, mergulhou em um silêncio pesado. Cole parou diante dela e exigiu uma explicação. Roshani recuou desajeitadamente. Seus saltos acabaram prendendo a barra do vestido de renda, fazendo-a perder o equilíbrio. O buquê caiu de suas mãos e bateu no chão de mármore. Ela começou a negar tudo desesperadamente, alegando que alguém havia manipulado digitalmente a gravação para incriminá-la. Ela tentou segurar as mãos de Cole e pediu que lhe a deixasse explicar tudo em particular. Mas meu irmão permaneceu imóvel e não respondeu às tentativas dela. Antes que Cole pudesse dizer qualquer coisa, Brenda atravessou a primeira fila de maneira agressiva. Empurrou um dos padrinhos para abrir caminho e avançou em direção ao centro do salão. Com o rosto tomado pela raiva, apontou diretamente para mim e começou a gritar. Ela me acusou de guardar ressentimento contra a família havia anos e afirmou que eu havia criado toda aquela situação para humilhá-los diante dos convidados. Depois exigiu que os funcionários soltassem Warren imediatamente e ameaçou chamar a polícia, dizendo que eu deveria responder por difamação. Não entrei naquela discussão. Sabia que discutir aos gritos só daria a Brenda uma oportunidade de transformar tudo em uma distração. Em vez disso, desci calmamente do palco e fui até Cole. Nesse momento, o gerente-geral do hotel já havia chegado com uma prancheta nas mãos, tentando entender o que estava acontecendo. Peguei meu celular dentro da bolsa e desbloqueei a tela. Então mostrei a Cole e ao responsável pelo hotel a fotografia que havia tirado anteriormente. Na imagem estava a notificação recebida no celular de Warren. A mensagem de Brenda mencionava claramente os $50.000 que ela precisava para resolver suas dívidas com os credores. Depois, abri meu e-mail e mostrei os documentos bancários que havia encontrado. Apontei para os registros que indicavam transferências de grandes quantias para plataformas de apostas no exterior.
Eu não precisava ficar explicando cada documento em meio àquela confusão. Enviei todo o conjunto de evidências diretamente para o e-mail pessoal de Cole, deixando que ele próprio verificasse as informações. Meu irmão tirou o celular do bolso do terno assim que recebeu a mensagem. Permaneceu em silêncio enquanto examinava os arquivos. Ampliou as imagens, conferiu os dados bancários e comparou as datas das transferências com o período em que Warren vinha ajudando a lidar com questões relacionadas à herança. Pouco a pouco, a expressão de Cole mudou. Ele já não parecia confuso. Parecia estar finalmente percebendo que a pessoa em quem confiava havia usado aquela confiança para preparar uma armadilha contra ele. A realidade daquela fraude financeira finalmente caiu sobre Cole com todo o peso. Ele levantou os olhos do celular e encarou Roxane, vestida de branco. A confiança e o carinho que demonstrava por ela minutos antes haviam desaparecido completamente. Restava apenas a decepção de alguém que acabará de descobrir que estava sendo enganado. Cole pegou o microfone da minha mão e bateu levemente nele para chamar a atenção dos convidados. Quando começou a falar, sua voz estava surpreendentemente calma. Este casamento está cancelado. A partir de agora. Ele pediu educadamente que todos recolhessem seus pertences e deixassem o hotel de maneira organizada. Roxane começou a chorar, cobrindo o rosto com as duas mãos, mas Cole não demonstrou qualquer intenção de consolá-la. Em seguida, virou-se para o gerente-geral do hotel e começou a tratar das questões financeiras. Explicou que assumiria apenas os custos previstos no contrato original que havia assinado meses antes. Já as despesas extras, incluindo o champanhe importado e as alterações mais sofisticadas na decoração floral, deveriam ser cobradas diretamente de Roxane. Cole ressaltou que aquelas modificações haviam sido autorizadas pela própria Roxane e que ele jamais havia dado permissão para aumentar os gastos. O gerente conferiu os documentos e encontrou as assinaturas dela nos aditivos do contrato. Brenda parou de gritar no mesmo instante. Ao perceber que ninguém pagaria suas dívidas usando o dinheiro da herança, ficou imóvel perto dos degraus do palco, completamente sem reação. Warren continuava sendo mantido pelos seguranças e já não parecia ter argumentos para se defender. O plano que os dois haviam preparado com tanta confiança estava desmoronando diante deles. 2 horas depois, quando os últimos convidados já haviam deixado o hotel, o grande salão estava praticamente vazio. Restavam apenas algumas flores espalhadas pelas mesas e um silêncio estranho no ambiente. O gerente saiu do escritório carregando uma pasta cheia de documentos e caminhou até Roxane, que permanecia sentada em uma cadeira de veludo perto da entrada. Ele entregou a ela uma relação detalhada das despesas adicionais. O total ultrapassava $60.000. Cada página continha a assinatura de Roxane autorizando os serviços e melhorias que haviam aumentado consideravelmente o custo da festa. Ela encarou os números por alguns segundos e imediatamente procurou Warren com os olhos. Você vai pagar isso, exigiu ela. Use seus cartões, suas contas, qualquer coisa. Eu não posso assumir essa dívida. Warren recusou furiosamente. Em vez de ajudá-la, começou a culpá-la por tudo. Disse que a irresponsabilidade dela havia permitido que uma criança registrasse a conversa secreta e que aquele erro tinha destruído o plano que poderia deixá-los ricos. Roxane não ficou calada. Revidou acusando Warren de ter planejado tudo desde o início e de tê-lo usado como uma peça descartável para conseguir acesso ao patrimônio de Cole. A discussão rapidamente se transformou em uma troca de acusações e insultos. Os dois, que horas antes planejavam um futuro juntos, agora tentavam colocar toda a culpa um no outro para escapar das consequências. Eu não tinha mais motivo para permanecer ali. Segurei a mão de Hyde e a conduzi para longe daquela confusão. Antes de sair, encontrei o olhar de Cole e fiz um sinal discreto indicando que era hora de irmos. Ele entendeu imediatamente e nos acompanhou pelas enormes portas de madeira até o lado de fora. O ar fresco da noite foi um alívio depois de tudo o que havíamos enfrentado naquele salão. Enquanto caminhávamos até o estacionamento com o manobrista, os gritos de Warren e Roxane ainda podiam ser ouvidos ao longe. Naquele momento, minha única preocupação era minha filha. Eu queria tirá-la daquele ambiente e levá-la para um lugar onde pudesse se sentir segura novamente. Antes de seguirmos caminhos diferentes, Cole me abraçou com força. Ele disse que passaria a noite em um hotel no centro para organizar os pensamentos e prometeu procurar seus advogados na manhã seguinte para resolver os contratos e todas as questões relacionadas ao casamento cancelado.
Depois disso, entrei no carro com Hyde e comecei a dirigir pelas ruas tranquilas da cidade. Pela primeira vez naquela noite, senti que podia respirar. O casamento havia acabado. A fraude tinha sido descoberta. E, acima de tudo, minha filha estava segura. Fechei a porta de casa atrás de nós e só então consegui respirar aliviada. Depois de tudo o que havia acontecido, eu precisava de alguns minutos para recuperar o equilíbrio e entender que minha filha finalmente estava longe daquela situação. Na manhã seguinte, fui a um respeitado escritório especializado em direito de família, localizado na região financeira do centro da cidade. Eu havia recebido boas recomendações sobre o advogado e sabia que precisava de orientação profissional antes de tomar qualquer outra decisão. Sentei-me diante dele, atrás de uma grande mesa de madeira, e comecei a retirar os documentos da minha bolsa. Entreguei cópias impressas dos extratos bancários relacionados às transferências internacionais, além das mensagens enviadas pela empresa de cobrança por causa das dívidas de Brenda. Em seguida, transferi para o computador protegido do escritório a fotografia da notificação que exigia o pagamento dos $50.000. Por último, mostrei o vídeo que minha filha havia gravado. Expliquei detalhadamente como a fotografia da mensagem tinha sido obtida sem que eu tocasse no celular de Warren ou tentasse acessar o aparelho. Eu queria que o advogado soubesse exatamente como cada evidência havia sido preservada. Ele passou vários minutos analisando tudo em silêncio, fazendo anotações e organizando os acontecimentos em ordem cronológica. Depois de revisar os documentos, levantou os olhos e disse que as provas formavam uma base muito consistente para tomar medidas legais contra Warren. O advogado explicou que questões envolvendo patrimônio e dívidas conjugais poderiam ser bastante complexas. O tribunal analisaria a origem dos recursos, quem havia contraído cada dívida e para qual finalidade o dinheiro tinha sido utilizado. Ele também explicou que dívidas relacionadas a atividades financeiras ocultas, apostas ou atos fraudulentos poderiam ser tratadas de maneira diferente de despesas legítimas do casal, especialmente quando existissem evidências de uma tentativa deliberada de prejudicar outro membro da família. Com o material que eu havia apresentado, ele acreditava ser possível buscar medidas para proteger meus bens pessoais e impedir que dívidas atribuídas a Warren fossem automaticamente vinculadas ao meu patrimônio. Também se comprometeu a preparar os pedidos judiciais necessários com rapidez. Então colocou diante de mim uma série de documentos relacionados ao divórcio. Ele chamou minha atenção para as cláusulas referentes à guarda da minha filha e às medidas destinadas a proteger os recursos que eu havia reservado para o futuro dela. Peguei a caneta sobre a mesa e assinei os documentos sem hesitar. Naquele momento, eu não estava apenas encerrando meu casamento. Estava estabelecendo um limite definitivo entre a minha vida e as pessoas que haviam usado minha confiança para tentar destruir o futuro da minha família. O processo se arrastou por 8 meses, com discussões jurídicas, documentos, depoimentos e inúmeras audiências. Finalmente, no Tribunal de Família do Condado, o juiz encerrou aquela longa batalha com sua decisão oficial. A sentença estabeleceu uma separação clara entre meus bens pessoais e as obrigações financeiras acumuladas por Warren. O tribunal examinou cuidadosamente o conjunto de provas apresentado, incluindo a gravação, os registros bancários e as demais informações que ajudaram a reconstruir o esquema financeiro. Depois de meses vivendo sob aquela pressão, finalmente senti que a verdade havia deixado de ser apenas uma descoberta dolorosa. Agora, ela estava registrada nos autos e servia para proteger o futuro que eu queria construir ao lado da minha filha. O juiz determinou de forma clara que Warren seria o único responsável por quitar as próprias dívidas secretas de jogo. Nenhum centavo das minhas economias poderia ser usado para cobrir aqueles compromissos financeiros. A decisão também estabeleceu que eu teria a guarda principal e a responsabilidade legal por Hyde, garantindo que ela pudesse crescer em um ambiente estável e seguro. Quanto a Warren, seus direitos de visita foram bastante limitados. Os encontros precisariam acontecer sob supervisão profissional, principalmente por causa dos comportamentos manipuladores que haviam sido apresentados durante o processo. O juiz mencionou especificamente as tentativas de Warren de participar de um esquema para prejudicar financeiramente Cole como um dos fatores que pesaram na decisão. Assisti ao funcionário do tribunal colocar o selo oficial sobre a sentença de divórcio. Peguei minha pasta de couro e deixei a sala sem sequer olhar para Warren. Ele havia perdido tudo aquilo que tentou conquistar por meio da mentira. Além das consequências legais e financeiras, sua reputação também foi profundamente afetada. Pessoas próximas se afastaram depois que o esquema para acessar a herança de Cole veio à tona.
A imagem de homem confiável que Warren havia construído durante anos simplesmente desapareceu. Roxane também enfrentou consequências próprias. Depois do cancelamento do casamento, o hotel iniciou uma cobrança formal para recuperar os custos dos serviços adicionais que ela havia autorizado, incluindo parte da decoração e das bebidas especiais. Quando percebeu o tamanho das contas que carregavam sua assinatura, ficou claro para ela que não conseguiria pagar tudo facilmente. Pouco tempo depois, Roxane deixou Boston. Colocou seus pertences no carro e partiu durante a noite, tentando recomeçar longe da repercussão daquela história. Warren e Roxane, que antes planejavam colocar as mãos em uma fortuna, terminaram culpando um ao outro e seguindo caminhos separados. O plano que deveria deixá-los ricos acabou deixando apenas dívidas, acusações e uma reputação destruída. Eu, por outro lado, concentrei toda a minha energia em reconstruir uma vida tranquila para Hyde. Mudamos nossa rotina e passamos a viver em um bairro residencial mais sossegado, longe de toda aquela confusão. Os anos foram passando, e aos poucos as lembranças daquele dia deixaram de ocupar tanto espaço em nossas vidas. Cole também seguiu em frente. Depois de recuperar o controle sobre sua herança, passou a administrar os recursos com muito mais cautela e começou a direcionar parte deles para projetos sociais na comunidade. Foi durante uma ação voluntária em uma biblioteca pública que ele conheceu uma mulher chamada Maeve. Ela trabalhava como bibliotecária e dedicava parte dos fins de semana a organizar atividades de leitura para crianças de famílias carentes. Maeve levava uma vida simples e, para minha surpresa, nunca demonstrou interesse em saber quanto dinheiro Cole tinha ou quanto valiam seus investimentos. A relação dos dois cresceu naturalmente. Não havia pressão, interesse financeiro ou qualquer pessoa tentando influenciar suas decisões. Pela primeira vez, Cole estava vivendo um relacionamento baseado apenas em confiança e companheirismo. 2 anos depois daquele primeiro encontro, os dois decidiram oficializar a união em uma cerimônia pequena e íntima. E, em vez de um hotel luxuoso ou uma festa extravagante, escolheram um lugar que mais simbolizava a nova fase de suas vidas, o meu próprio quintal, onde reunimos apenas as pessoas que realmente faziam parte da nossa história. Eles decidiram fazer tudo de maneira simples, sem reservar hotéis históricos, contratar organizadores caros ou transformar o casamento em um grande espetáculo. Montamos um arco de madeira perto da cerca do jardim e o decoramos com pequenas margaridas do campo. Uma caixa de som portátil tocava músicas acústicas enquanto a tarde seguia tranquila. Maeve escolheu um vestido de algodão delicado e trocou votos sinceros com meu irmão sob a luz quente do sol. Hyde ficou orgulhosa ao participar da cerimônia como responsável pelas alianças, usando um vestido amarelo que combinava perfeitamente com o clima alegre daquele dia. Eu estava perto da mesa de madeira do quintal, segurando uma taça de cidra gaseificada, observando os dois dançarem em uma pequena pista improvisada. Cole caiu na gargalhada quando Maeve sussurrou alguma coisa em seu ouvido, enquanto Hyde girava alegremente ao lado deles. As risadas dos três se espalharam pelo quintal com a brisa suave do outono. Respirei fundo e observei como nossas vidas haviam mudado completamente. Às vezes, ainda me perguntava se revelar tudo daquela maneira tinha sido duro demais. Talvez eu tivesse destruído mais coisas do que deveria. Mas, ao ver meu irmão abraçado à mulher que realmente o amava, qualquer dúvida desapareceu. Foi então que entendi algo importante: eu não havia destruído uma família feliz. Aquela família perfeita que todos acreditavam conhecer nunca tinha sido real. Era apenas uma fachada cuidadosamente construída para esconder um plano baseado em ganância, manipulação e exploração. Eu simplesmente usei a verdade como uma forma de proteger as pessoas que mais amava. Quando aquelas relações tóxicas foram finalmente afastadas, surgiu espaço para algo muito melhor: vínculos verdadeiros, construídos sobre respeito, confiança e sinceridade. Tomei mais um gole da minha cidra e sorri para Hyde. Depois de atravessarmos aquele período tão doloroso, finalmente tínhamos conseguido chegar a um lugar de paz. Naquele pequeno casamento no meu quintal, cercada pelas pessoas que realmente importavam, percebi que algumas verdades podem destruir ilusões, mas também podem abrir caminho para uma vida muito mais verdadeira.